Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Querido amigo e irmão em Cristo, você já deve ter notado o que é ter uma barreira invisível em sua vida. Uma barreira que não consegue ultrapassar por mais que tente. Isso é lamentável, pois os dons e o poder de Deus estão sempre disponíveis para nós como crentes. Como Jesus disse em Marcos 16, que os sinais sobrenaturais hão de seguir aqueles que creem nele. Quando impuserem as mãos nos enfermos, eles serão curados. Eles irão orar em uma nova língua, expulsar diabos e pisar em serpentes. A operação total do Espírito estará disponível para aqueles que acreditarem em seu nome. Então, o que poderíamos fazer para afastar esta barreira? Esta é a chave. Se nós mudarmos o que está trabalhando dentro de nós, nós mudaremos nosso mundo todo. O problema é que geralmente retrocedemos. Estamos sempre tentando fazer com que conserte o nosso exterior, o mundo natural, em vez de buscarmos a mudança de nós mesmos, dentro de nós mesmos, em tudo o que precisamos ser mudado. Pois bem, Deus irá ajustar nossas circunstâncias somente enquanto estamos no berço espiritual. Ele até mesmo irá nos treinar enquanto ainda somos jovens espirituais. Mas vai chegar a hora em que deveremos usar e buscar a palavra para as nossas próprias respostas. Não será mais preciso receber o ensino dos princípios básicos novamente, pois teremos que ser responsáveis pelo que já sabemos. Deus irá mudar o nosso mundo natural somente enquanto estamos crescendo espiritualmente. É este ponto em nossa caminhada espiritual que temos que aprender primeiro como reinar dentro de nós, para depois reinarmos em nossas circunstâncias eternas. Orar em línguas é uma das chaves que Deus nos deu para este propósito, pois ela vence todo esse lixo, vence a carne e a mente carnal, a nossa razão destrutiva e as nossas emoções negativas. Não importa a situação em que nos encontramos, quando começamos a orar em línguas, esta linguagem sobrenatural nos leva diretamente ao local de poder onde o Espírito Santo mora e começa então a nos estruturar fora daquela confusão em que nos encontrávamos. O jejum é outra chave que afeta esta mudança dentro de nós e é uma verdade posicionada, a verdade de que a nossa carne foi declarada morta de acordo com Romanos 8:10. Se porém Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Um dia, a trombeta irá tocar, e num piscar de olhos o seu corpo carnal será transformado da corrupção para a incorrupção. Mas agora, contudo, ainda estamos vivendo no corpo da carne que você herdou do primeiro homem, Adão. E caso você não tenha notado, este corpo carnal ainda é capaz de pecar. Você pode plenamente dominar a carne fazendo a serva da nova natureza que está em seu espírito. Você pode tirar todas as fortalezas, imundícias e moral da carne, mas você pode mudar a sua carne? Não. Isto não irá acontecer até o dia em que você ouvir o som da trombeta. Naquele dia, a mesma coisa que aconteceu em seu espírito quando você nasceu de novo, acontecerá em seu corpo também. E não será por suas obras, e nenhum homem deverá se vangloriar disso. Enquanto isso, você deve submeter este corpo terreno à submissão do Todo-Poderoso Espírito Santo e à nova natureza que você já recebeu. É nisto que entra o jejum. O jejum executa uma verdade posicionada que já foi provida para você. Ele leva a operação da sua carne para debaixo da operação do seu espírito. Quando isso acontece, coisas que você havia pedido em oração começam a acontecer. Neste momento, você pode ser tentado a pensar: meu jejum moveu Deus. Mas o seu jejum não move Deus, pois ele está preso. Ele não está preso em nada. É Ele quem precisa, é Ele que precisa de mudança em você. Suponha que você tenha começado a orar em línguas e a jejuar, iniciando a sua jornada para quebrar toda a barreira em sua vida, mas de repente toda a sua alma parece se revoltar. Os seus sentidos tornam-se tão aguçados e suas emoções tão fortes, parecendo que milhares de redes lhe prendem para impedir que você dê o próximo passo
E a sua atitude muda ao ponto de você dizer: eu não quero mais orar em línguas. É importante lembrar disso. A maturidade espiritual pode ser medida pela sua habilidade de dar o próximo passo, mesmo quando a sua carne se volta contra você. Você deve entender que, na realidade, nada mudou. Deus não mudou. A sua fé não mudou em nada. O diabo apenas está tentando derrotá-lo, convencendo-o a desistir da vitória. Então, reconheça o que está acontecendo. Use o poder de Deus, que Deus lhe deu, para dar um passo à frente na neblina. Não pare de orar em línguas, mesmo quando você sente que não está chegando a lugar nenhum. Veja bem, existe uma grande diferença entre força de vontade e mortificação. A força de vontade é toda a disciplina natural disponível em você como um ser humano para vencer um obstáculo. Quando as pessoas possuem o suficiente desta qualidade, às vezes são capazes de quebrar costumes antigos enraizados dentro delas. E a força de vontade por si só, ela não é suficiente, mas quando é usada de maneira correta, nos ajuda a crescer no Senhor. Eu descobri isso quando ainda era fraco em algumas áreas da carne. Ao invés de usar a minha força de vontade para tentar resolver um problema, eu comecei a usar a mesma força para fazer o que era necessário espiritualmente para dar para tal solução. Foi quando eu comecei a ter sucesso. Quanto mais eu usava a força de vontade para semear no meu espírito, mais o Espírito Santo era capaz de se levantar no meu interior para destruir o problema que segurava a minha vida. Existe outra chave que possa ser colocada junto a estas outras duas chaves já mencionadas para continuar a jornada da mudança interior? Sim, esta outra chave chama-se adoração pessoal. Você pode perguntar, mas a adoração afeta a quem? Ela afeta a pessoa que está adorando. Não há ninguém que esteja adorando o Senhor que não seja beneficiado em receber essa mudança. Deus nunca vai mudar. Por isso, já que Ele é sempre o mesmo, eu é quem tenho que mudar pelo processo da adoração pessoal. Assim, eu experimento não apenas a comunhão entre eu e meu Pai, mas eu elevo o meu espírito em sua presença por horas, pela qual eu vou saindo da condição em que me encontro e entrando na condição dele, no âmbito celestial, onde a paz e a vitória reinam. Então, note que adorar a Deus leva você a um relacionamento com Ele, acelerando o processo da fé. Sim, é claro que você tem fé. De outra forma, você não estaria fechado em seu quarto adorando-o. É por isso que você vai receber muito mais de Deus através da adoração do que de qualquer outro jeito. Com muita frequência, escondemos medos, fortalezas e velhos hábitos com os quais devemos ter lidado antes de recebermos qualquer coisa de Deus. Talvez estejamos cheios de medo ou com falta de perdão e ódio de outras pessoas. É aí que entra a adoração pessoal. Não há como ministrar a nossa alma confessando a palavra de Deus dia após dia sem eventualmente transformar o nosso modo de pensar, a nossa alma. Deus está tão interessado em transformar a nossa alma, que Ele responde à nossa confissão da palavra. Por isso, Ele começará a lidar com os problemas que estão em nosso caminho. Ele faz isso porque damos a Ele os cuidados daqueles problemas ao falarmos o tempo todo a palavra, e é desta forma que Ele é capaz de resolvê-las. Então nós podemos combinar a adoração pessoal com a confissão da palavra de Deus sobre os nossos problemas. É por isso que a adoração acelera o nosso processo de fé. Quando você eleva o seu espírito na presença de Deus por horas de adoração pessoal, toda aquela carga de fatores negativos que impedem a mudança interior irão inevitavelmente dar passagem à medida que você supera a carne. E a doce comunhão com Deus que se segue irá liberar a fé e começará a libertar você dos problemas que aprendemos por tanto tempo. Ao aprendermos com tanto tempo, por passar tempo adorando a Deus. Ali em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, está escrito assim: E então não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A alternativa de ser embriagado com vinho é ser cheio com o Espírito Santo. No versículo 19 nos diz como sermos cheios
com o Espírito Santo. É falando entre vós, entre nós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quem é afetado quando adoramos ao Senhor? Este versículo diz que somos nós, mas qual é a parte que a adoração afeta? Uma vez Deus me deu uma visão que respondeu esta pergunta. Eu vi uma pedra ser jogada no lago, onde apareceram ondulações naquela pequena quantidade de água atingindo até a margem. Eu perguntei ao Senhor, o que isso significa? Então o Senhor me respondeu, quando você começa a me adorar, a primeira coisa que você vai preencher é o seu espírito. Então a presença do Espírito irá transbordar em sua alma. É aí que o batismo do sentido se inicia. Depois do seu corpo ser completamente cheio, o transbordamento irá começar a afetar a sua área geográfica. Eu finalmente entendi. A parte de nós que adora irá consequentemente afetar os nossos sentidos naturais. Aqueles que se embriagam com vinho fazem isso para sedar os seus sentidos a fim de sobreviverem. A adoração pessoal, ela tem um efeito oposto. Ela embriaga os seus sentidos a fim de você vencer. Quando Deus começa a se mover em seus sentidos, Ele o embriaga para o mundo natural, na medida em que você põe os seus olhos nele e em sua palavra. De repente, você olha para os seus problemas e pensa, por que eu achei que esses problemas eram impossíveis de serem resolvidos? Por que isso acontece? Agora você está sob a influência da adoração e o pêndulo se moveu no âmbito de Deus, onde tudo é possível. Os seus sentidos estão sendo batizados em sua presença e em seu poder, fazendo com que agora você não veja razão alguma pela qual Ele não responda à sua oração. Então, veja o que o próximo versículo diz. Dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está falando sobre a adoração pessoal. Assim você está ministrando a você mesmo quando dá graças a Deus, o Pai, por todas as coisas em nome de Jesus. Talvez você pergunte, isso significa que devemos dar graças não só pelas coisas boas, mas também pelos acidentes de carro, doenças e tudo de ruim que acontece na nossa vida? Não, não é isto que Paulo está falando. Olha o que o versículo 17 diz. Lembre-se que estes dois versículos são parte do mesmo pensamento. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então veja bem, devemos ser sensatos a respeito da vontade do Senhor. Assim, nós devemos dar graças a Deus pelo que faz parte da sua vontade para nós, não por aquilo que não é da sua vontade. Alguns anos atrás, eu começava a minha oração com adoração e com a fé entregava as minhas necessidades. Era mais ou menos assim, Deus, você não é homem para mentir, você exaltou a sua palavra acima do seu nome, o céu e a terra passarão, mas a sua palavra nunca passará. Ela é sempre a mesma e eu tenho o que eu digo. Por isso, eu não trago ofensas para o Evangelho. Eu quero agradecer porque eu não devo nada a nenhum homem, a não ser o amor. Então, por muito tempo, eu tentei formular as minhas orações em forma de confissão da palavra, enquanto eu adorava a Deus. Mas quanto mais eu amadurecia na adoração, mais eu queria passar tempo glorificando. Continuei confessando a palavra em formato de adoração, ou a adoração em formato de confissão da palavra. Mas eu comecei a adorar a Deus pelo menos por 1 hora antes de fazer esta confissão. Primeiro eu começava a adorar a Deus dizendo a Ele o quanto eu amo, e depois eu começava a confessar a palavra em cima daquilo que me afetava. Quando a minha adoração parece sem sentido, então eu começo a confessar versículos que eu sei que vão me tirar daquela situação. Então eu continuo a adorar a Deus e a glorificá-lo. Eu gosto muito de adorar a Deus. Aliás, se você me trancasse em um quartinho, sem luz, por 1 mês e sem nada além da minha consciência e Deus, eu não teria nenhum problema. Existe um lugar na presença de Deus, através da adoração, onde tudo parece se ajustar. Você pode se perder no Espírito por horas ao adorar a Deus, agradecer e glorificar o nome do Senhor. Eu concluí por experiência própria que o diabo envia um grande número de demônios para guardar esta porta deste lugar em Deus. Mas quando você supera a sua carne e entra neste lugar santo, é melhor que você esteja preparado para o que está por vir.
Deus irá dar toda a atenção a você, porque Ele não tem muitas pessoas que pagam este preço para chegar neste lugar onde todas as coisas são possíveis nele. Eu lhe garanto, você nunca mais vai duvidar de Deus, que Deus pode fazer e usar o seu trabalho e usar você para o reino, para o seu trabalho no seu reino. Talvez você diga assim, mas eu não tenho tempo para adorar a Deus por muitas horas de uma só vez. Você pode dividir em 2 turnos. Deus está mais interessado em suas ações do que em suas desculpas para não passar tempo com Ele, especialmente quando você está muito ocupado assistindo televisão ou estar ocupado em redes sociais. Isso não significa que há algo de errado com o lazer, contando que isto não substitua Deus em sua vida ou o seu tempo com Ele. A sua alma foi feita para ser entretida. Aliás, você acaba sendo uma pessoa entediada sem nenhum divertimento, mas tudo isso precisa estar em ordem. Deus não se importa se você se diverte com seus amigos, desde que não deixe de passar tempo com Ele e de tomar conta da sua família e suas responsabilidades. Você pode ter razões plausíveis para não passar tempo com o Senhor. Por exemplo, você pode ser um pai que tem que trabalhar tempo integral e cuidar de seus filhos, mas você pode abrir mão de algumas atividades que o impede de orar. Ache um lugar para estar sozinho com Deus e passe tempo em sua presença, mesmo que seja 1 hora ou 30 minutos por dia. Tome essa decisão. Eu posso não ter muito tempo para ficar com você, Senhor, mas eu serei fiel neste tempo que eu tenho. Enquanto isso, eu creio que você irá mudar as minhas circunstâncias até que eu tenha 3 horas livres para orar ao Senhor diariamente. Você pode me pagar mais por menos trabalho e me promover. Eu não sei como você fará isso, Senhor, mas eu sei que algo irá acontecer para me ajudar a encontrar mais tempo para estar com o Senhor. A mudança é certa em minha vida, porque eu escolho ser fiel no pouco. Portanto, eu sei, meu Pai, que você vai confiar muito em minhas mãos. Amados, eu quero falar sobre um ponto a respeito destas chaves para a mudança interior. Deus não se manifesta necessariamente a você quando você ora em línguas, adora ou jejua por 2 dias. Você pode orar 1 hora em línguas por meses e ainda assim não notar nenhuma manifestação especial da presença de Deus. Por quê? Porque Deus não se relaciona com você de acordo com a quantia de horas que você reservou para Ele. Ele se relaciona com você através da mudança permanente que resulta na sua vida através da oração e do tempo que você passa com Ele. Essa permanência de mudança é aonde Ele vem para ajudar-lhe a vencer aquela barreira que lhe tem impedido de andar com Ele. Eu conheço um homem que descobriu a verdade deste princípio porque se propôs a pagar o preço necessário. Ele já havia aprendido a ser fiel, orando em línguas e jejuando. Contudo, a chave mais eficiente para aumentar o poder de Deus em sua vida, gerando mudanças permanentes, era a adoração pessoal. Então, este irmão no Senhor estava lidando com problemas de insegurança, medo, tormento, e que não afetavam só ele, mas também afetava a sua família. Isso tudo vinha ali da sua infância, fortalezas que o diabo construiu desde a sua infância. Todos nós temos essas fortalezas construídas ao longo do tempo da nossa vida. Mas depois de passar 55 horas em adoração, este meu amigo chegou num lugar tão árduo com Deus que ele iria ter desistido se não tivesse prometido a Deus que se tornaria um adorador em 3 meses. Ao fazer tal promessa, ele não percebeu que haveria essas horas árduas e batalhas que iriam tentar quebrar este compromisso. No momento em que ele pensou não poder mais continuar, este homem teve algumas experiências com Deus que mudaram tudo em sua vida. Primeiro, o Espírito de Deus falou em seu coração dizendo que ele estava curando a sua mente e o seu corpo. Mais tarde, Jesus veio ao seu quarto, o abraçou e o beijou com um beijo de compaixão. Após tudo isso, ele sentiu uma explosão em seu interior. Deitou-se e chorou, deixando toda a dor e emoções fluírem por muitas horas. Na semana seguinte, Deus fez outros milagres em sua vida.
Uma pessoa telefonou e lhe deu um cheque de $10.000 para o ministério dele. Então, esta semana, esta mesma pessoa, deu outro cheque de grande quantia para ele pessoalmente. O meu amigo falou com Deus sobre esta bênção financeira que havia recebido do Senhor. Senhor, eu estava apenas pensando, Senhor, eu não estava pensando em dinheiro quando eu comecei a passar tempo com você em adoração. Eu fiz isso porque eu tinha fome de você. Então, por que você veio com todo esse dinheiro para mim? O Senhor respondeu: você precisava ser capaz de receber o meu amor antes de eu poder lhe dar este tipo de bênção. Nos próximos dias, ele pensou: as minhas horas de adoração vão ser gloriosas agora, porque eu superei toda a minha carne. Mas 95 horas de adoração árida mais tarde, depois de 95 horas de adoração árida, mais tarde ele se viu orando: Deus, se você não está fazendo nada com isso, por favor, me fale, porque eu tenho outras coisas a fazer. Então, de repente, ele teve uma visão. Ele viu Deus, o Pai, sentado no trono, com milhões e milhões de pessoas ao seu redor, adorando. Então ele se viu como uma formiguinha na multidão adorando a Deus. Ele se ouviu dizendo: eu te adoro, Pai. Eu vi Deus inclinando seus ouvidos para ouvi-lo. Deus o fez ver que, apesar de milhares de adoradores ao redor do trono, ele estava ouvindo-o individualmente. Após essas experiências espirituais, este querido irmão foi liberto na adoração, porque ele sabia que podia adorar a Deus a qualquer hora e em qualquer lugar, mesmo se ele não sentisse nada. Ele poderia apenas levantar suas mãos e dizer: eu te amo, Pai, sabendo que estava levando alegria para Deus e que esta alegria seria transferida em força. Nesta hora, Deus falou em seu coração: agora eu posso lhe abençoar e operar em você e lhe fazer coisas. Daquele dia em diante, este homem entrou em um nível de comunhão com o Pai que poucos experimentam. Aquele lugar em Deus onde a mudança permanente ocorre e milagres acontecem a toda hora. Ele permaneceu fiel, orando em línguas e adorando. Durante horas após a adoração, o seu complexo de inferioridade foi curado, sua mente e derrotas eliminadas, os seus tormentos libertos e a sua insegurança acabou. Hoje, uma paz constante permanece dentro dele, fazendo-o forte em qualquer situação. Agora, o meu amigo está sempre pronto para gritar. Ele nunca gostou tanto de viver como agora. O seu corpo está mais forte e a sua saúde melhor do que nunca. Então, se você lhe perguntar: aquelas horas de oração valeram a pena? Ele iria responder imediatamente: claro, sem nenhuma dúvida, valeu a pena. Ele teve que aguentar firme durante muitas horas áridas de batalha para chegar naquele lugar onde ele podia receber de Deus. Durante aquele tempo, seu espírito fez pressão em todas as fortalezas de sua mente. Essas fortalezas chegavam na superfície e tentavam resistir, mas ele continuava adorando o Senhor até que a maravilha aconteceu. O testemunho deste irmão não é uma experiência isolada. Eu já falei com muitos outros que tiveram as suas vidas transformadas através do poder da verdade, da adoração pessoal. O mesmo poder pode acontecer com você. Deus não lhe redimiu apenas para deixar algumas de suas bênçãos ao seu alcance. É hora de pagar o preço, meu irmão. Pegue as chaves que ele pôs em suas mãos e comece a se mover em direção a ele. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson.